Vamos lá então. Queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Pessoal, traz só uma água aí para mim, gente, por favor. Glória a Deus. Todos que nos visitam são muito bem-vindos. Deixa eu só pegar meu... Glória a Deus. Vocês vão entender depois. Não é de ninguém aqui não, mas... Amém? Então vamos lá, estão preparados aí? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos ler vários versículos aqui. Evangelho de João, lá no capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ler esses versículos. Amém? Todos a encontraram? Diz assim o texto: um homem chamado Lázaro estava doente. Diga-se comigo, estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Diga assim: ficou mais 2 dias aonde estava. O texto continua dizendo: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu ela, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, mês depois de morto, mês depois de morrer, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou.
As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido Lázaro de morrer? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias. Disse Marta, armando o falecido: o mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém, meus irmãos? Quando nós ouvimos uma palavra como essa palavra aqui, quando Deus colocou, ela traz um verdadeiro sentido daquilo que Jesus, através desse episódio de cura, esse milagre, daquilo que exemplifica o Evangelho. Mas primeiro vamos entender a história. A história todo mundo conhece, todo mundo aqui já ouviu falar de Lázaro, que era amigo de Jesus, e que estava enfermo, que estava doente, e que as suas irmãs mandam um recado até Jesus, porque Jesus era amigo da família. Lázaro não era alguém desconhecido, Lázaro não era alguém distante, Lázaro era amigo de Jesus, Jesus era amigo desta família aqui. E essas irmãs mandam um recado para Jesus, na esperança e na expectativa de que Jesus viesse imediatamente. Quantos lembram da mensagem que eu preguei sobre a cura da sogra de Pedro? Que o texto diz que imediatamente Jesus foi até ela. Olha como que cada milagre é diferente. Na sogra de Pedro, em que ela estava doente, que ela estava com febre, o texto diz que imediatamente Jesus foi até ela. Imediatamente Jesus vai até o leito da sua cama, Jesus pega na sua mão, coloca aquela mulher em pé e aquela mulher é curada. Mas olha que interessante nessa história de Lázaro. Olha que interessante essa história de um amigo, de uma situação em que Jesus, ele sabendo da enfermidade, a Bíblia diz que Jesus demora ainda mais 2 dias, Jesus não vem de imediato. Irmão, isso aqui é algo assim que podia perder a amizade com isso. Vamos ser bem sinceros. Imagine que você tem um amigo, uma pessoa a qual você está sofrendo. Talvez você esteja lá na UTI e o médico diz: ó, tem poucos dias. Chame os amigos, chame o pastor, porque não sabemos se vai passar dessa noite. E o recado chega para você. E quando o recado chega para você, você faz questão de fazer outras coisas. Você não vai de imediato, você faz questão de ir para outro lugar. E aí, resultado, a morte chega. Irmão, vamos ser bem sinceros, isso aqui era para dar treta, um negócio desse, a amizade acabar. Porque a impressão que Jesus está passando é de não se importar. A impressão que quando Jesus, ele não vem imediatamente, que ele não vem no mesmo instante, é que Jesus não estava se importando com aquela enfermidade. Mas precisamos entender algo, que na verdade não somos nós que direcionamos a nossa própria vida, mas a nossa vida está nas mãos de Deus, e Ele tem um plano maior para cada um de nós. Meu irmão, por que muitas vezes as coisas não acontecem de imediato? Por que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, dentro da nossa expectativa? Porque existe um propósito de Deus sendo gerado mesmo na enfermidade. Mas olha como que é interessante, porque quando nós olhamos para esse texto, e aí a história que diz que Jesus então depois de 2 dias, um pouco mais, vai até lá. E quando ele chega, as suas irmãs estão decepcionadas por causa da morte, por causa de tudo que aconteceu. O velório já tinha acontecido, Jesus não aparece no velório. Irmão,
olha o relacionamento como que está ficando estreito, porque Jesus não visita quando está doente, não ora quando ele está doente. O velório aconteceu, Jesus não aparece, e agora esse homem que é Lázaro está morto, e aí Jesus aparece. Quando Jesus chega, aquelas irmãs dizem assim, tipo assim: o que você está fazendo aqui agora? O que você está fazendo aqui? Se talvez ela fosse mais estourada, ela dizia assim: ó, e se é a hora de você chegar? E se é a hora de você estar aqui? Não tem mais o que fazer. Acabou, agora a gente vai se encontrar no céu. E, meu irmão, mas olha essa didática de Jesus. Porque o que Jesus está esperando aqui? Preste bem atenção. A expectativa do coração delas é que Jesus curasse o enfermo. A expectativa no coração delas é que Jesus curasse Lázaro desta enfermidade. Mas a expectativa no coração de Jesus é que Lázaro morresse. Qual que era o desejo de Jesus? O desejo de Jesus é que Lázaro batesse as botas. E você vai entender o porquê. Porque Jesus sabia de tudo. Jesus poderia ir de imediato, Jesus poderia ir no mesmo instante. Mas por que Jesus demora? Porque Jesus está esperando Lázaro morrer. Porque ele sabia que algo iria acontecer através daquela situação. Jesus sabia que ele seria glorificado quando as pessoas vissem o que o Pai iria fazer através da vida dele. A expectativa, meu irmão, de Jesus é que Lázaro morresse. Jesus, diga assim comigo: Jesus não queria curar Lázaro. Diga assim: Jesus queria ressuscitar Lázaro. Jesus, meu irmão, não queria curar o Lázaro. Jesus não queria fazer com Lázaro da mesma forma que ele fez com tantos outros enfermos. Jesus não queria, meu irmão, trazer sobre Lázaro uma cura. Jesus não queria tocar naquela enfermidade, ser o que Jesus queria, exatamente que Lázaro morresse. E Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar. E isso é um pano de fundo, meu irmão, que nos mostra exatamente o que é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, meu irmão, é uma nova vida. O Evangelho não significa cura de algumas áreas. Evangelho não é curar de uma enfermidade. O Evangelho não significa eu ser curado de algumas debilidades. Ai, pastor, tem algumas áreas da minha vida que não estão bem, e eu preciso que Jesus toque, eu preciso que Jesus cure. Existem algumas áreas, deixa eu falar para você, Deus, Jesus não tem o mínimo interesse de curar algumas áreas da sua vida. Jesus não tem intenção de curar algumas áreas da nossa vida. Porque quando nós falamos de curar, nós estamos falando de curar uma parte. O nosso corpo é feito de várias partes. O nosso corpo é feito de vários órgãos. Jesus não quer curar alguma área específica, porque nós fazemos a nossa análise. Assim como Marta e Maria, e a gente diz assim: Jesus, isso daqui, a gente dá o diagnóstico para ele. Jesus, olha, essa área, olha, nessa área financeira eu não estou bem. Jesus, nessa área aqui de relacionamento, não, meu irmão, Jesus não quer curar áreas da sua vida. O Evangelho, ele não é, por isso que eu chego aqui, e eu estou com esse short, ele tem um rasgo aqui, ele tem um outro rasgo aqui do lado. E como que a gente faz? Eu não sei se você já foi pobre de chegar e você falar: mas tá bonzinho, tá bom, olha, tem tanta coisa. Tem gente que costura até aqui. Ué, cingir é o nome mais bonito. E às vezes a gente pega, e quantos de nós, às vezes uma roupa que a gente manda lá para a costureira, e ela vai consertando, ela vai tentando reparar algumas coisas. Mas deixa eu falar para você, o Evangelho não trabalha com remendo.
O evangelho não é para tampar algumas partes da nossa vida que se rasgaram. O evangelho não é eu pegar algo novo e eu colocar, eu costurar e eu unir. Por quê? Porque quando você costura algo, geralmente você está unindo o novo ao velho. Você pega talvez um pano mais novo e você costura ele junto com o pano velho. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, verso 16. Mateus capítulo 9, verso 16. Olha o que a Bíblia diz: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Meu irmão, quem aqui trabalha com isso, ou tem o costume de costurar? Meu irmão, na verdade, é um improviso para prolongar aquilo que vai se acabar. Porque não resolve, a gente sabe bem que não resolve. É ou não é? Você está ali, você vai daqui a pouco, nunca aconteceu com você, talvez você cingir mais aqui embaixo, né? Cingir, gostei dessa daí. E às vezes você está lá e você vai dar aquela baixada, aí você já sai todo, tchau gente. Porque o remendo, ele é um improviso para tentar prolongar um pouco mais aquilo que já está debilitado, aquilo que já está velho. É por isso que Jesus está dizendo, nós não podemos pegar o novo. Ele diz aqui, ó, ninguém pegaria algo novo e costuraria ou remendaria com algo velho. Por quê? Porque o pano rasgaria. E aquilo que você tentou suprir vai ser ainda maior, o buraco vai ser ainda maior. Meu irmão, nós precisamos entender que o evangelho não é o remendo, o evangelho não é um conserto, o evangelho significa uma nova vida. O evangelho, meu irmão, é o novo. É por isso que Jesus não quer curar um Lázaro, é por isso que Jesus não quer tapar uma enfermidade. Jesus quer que Lázaro experimente o poder da ressurreição, de uma nova vida, de um novo homem, de uma nova pessoa. Esse é o desejo de Jesus para as nossas vidas. Por que a gente fala isso? Porque a gente pede para Jesus, nós imploramos para Jesus, nós pedimos para Jesus, dizendo, Jesus, olha, arrume essa parte, costure esta. Jesus, olha, essa parte da minha vida aqui, eu preciso que o Senhor arrume ela. E muitas vezes, mesmo servindo a Jesus, muitas vezes mesmo na igreja, muitas vezes nós servindo a Ele há anos, nós não conseguimos experimentar uma vida plena. Isso aqui gera uma confusão, meu irmão, porque a impressão que alguém fez uma propaganda enganosa para a gente. Uma propaganda enganosa dizendo assim, olha, por exemplo, se a gente pegar João 10:10, esse versículo a gente tirar da Bíblia. Estou fazendo apenas uma comparação, meu irmão. Nada se põe e tira da palavra, amém? Porque João 10:10 vai dizer assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida, para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Esse versículo aqui, a impressão que ele está fazendo uma propaganda enganosa. Porque a última coisa que muitas vezes a gente tem vivido é uma vida plena, é uma vida que satisfaz, uma vida que você diz assim, ó, como tem valido a pena os meus dias. O que é uma vida plena? Pleno é algo completo. Pleno é algo que não falta mais nada. Pleno é algo que não precisa se completar com mais nada. Mas quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e bate uma angústia, bate uma tristeza, bate uma insatisfação. Esses dias alguém disse assim, ó, eu estou lidando todos os dias com uma insatisfação.
parece que nada está bom. Nada está bom. E não estou falando de gente que falta. Não estou falando de gente que às vezes as coisas... Não, estou falando de gente, meu irmão, que chegou muito mais longe em todas as áreas do que qualquer um de nós aqui. Gente que chegou, mas diz assim: olha, eu tenho que lidar com essa insatisfação. Agora, como que a gente então diz que esse versículo é verdadeiro? Como que a gente pode dizer, porque se Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Jesus já veio, amém? Se Jesus já veio, essa vida, abundância, ela pode estar acessível para mim, mas por que ela não está? Exatamente porque nós trabalhamos, e na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, nós queremos que Jesus, Ele conserte, Ele costure algumas áreas que estão debilitadas, que Ele costure algumas áreas que não estão legal. E aí você fala: Jesus, eu tenho pedido, eu tenho orado, mas as coisas não têm mudado. Jesus, eu estou pedindo, mas parece que as coisas não mudam. Pastor, eu estou indo no culto, Senhor, eu estou servindo, eu tenho feito, mas parece que as coisas não têm mudado. É uma guerra, uma luta dentro de mim. É uma guerra e uma luta contra essa angústia. Eu vou, mas quando eu olho eu caio no mesmo buraco, na mesma situação. Por que isso acontece? Por que essa demora acontece? E deixa eu falar, dentro desta ministração que eu estou falando para você, Jesus só virá quando nós morrermos. Quando estão entendendo que eu estou ministrando aqui nessa noite? Quando estão entendendo que eu estou pregando aqui nessa noite? Porque a oração de um remendo Ele não quer fazer. A oração de falar: Jesus, esta parte aqui, a gente fala, igual a gente manda para a costureira, né? A gente chega para a costureira e às vezes a gente até mostra: é essa parte que eu quero que você faz. Não, mas Jesus não funciona assim. O que Jesus faz? Você chega lá na costureira lá, e aí você chega no costureiro Jesus. Antigamente chamava alfaiate também. Aí você fala: Jesus, tem esse rasgo aqui, mas tá bonzinho. Aqui tá bom. Os bolsos estão bons. Não vou nem colocar a mão, peguei lá do fundo, aí tem um escorpião aqui. Mas os bolsos aqui, tá tudo legal. É só essa parte. Aí Jesus fala: daí. Não que Jesus é assim, tá, meu irmão? Só uma simulação para você. O que Jesus está mostrando para nós é: eu não trabalho com remendos. Eu vim para que aquilo que morreu eu possa ressuscitar para viver uma nova vida. Eu só trabalho com novo. Aqui nessa alfaiataria, aqui nesse lugar aqui, eu só trabalho fazendo peças novas. Eu jogo aquilo que é velho, eu jogo aquilo que é antigo, eu jogo aquilo que passou, a velha vida. Eis que tudo se faz novo. Eu trabalho com novo, é uma nova história, é uma nova visão, é um novo tempo, são emoções novas, sentimentos novos, é o novo. Porque, meu irmão, o poder de Jesus, olha o que diz lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou
ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Diga aleluia. A Bíblia não trabalha com remendo. A palavra de Deus não trabalha com conserto. A palavra de Deus trabalha com morte e vida. A palavra de Deus trabalha com ressurreição. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês ressuscitaram em Cristo. O que significa ressuscitar em Cristo? É ressuscitar de uma natureza diferente, é viver uma natureza diferente, é ter a mente de Cristo, não mais aquela mente carnal, não mais aquela vida, mas uma vida nova em Cristo. Esse é o Evangelho. Mas sabe qual é a nossa grande questão, meus irmãos? É que como a gente tem dó de jogar algumas coisas. A gente tem dó de desfazer de algumas coisas. O que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que nós temos, meu irmão, a nossa personalidade. Nós temos o nosso jeito. Nós temos o nosso jeito de ver a vida, de encarar a vida. Nós temos o nosso jeito de se relacionar. Nós temos o nosso jeito de tantas... Nós temos um jeito. Quando você veio até Jesus, você tinha uma vida. Nós tínhamos as nossas, ou temos as nossas filosofias. Nós temos a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? A visão do mundo. E nós viemos para Jesus, mas o grande problema é que a gente não quer largar o velho. Tem coisas que nós nos orgulhamos, mas que Deus despreza. Filipenses capítulo 3, ele vai dizer: olha, os inimigos da cruz de Cristo, eles se orgulham de coisas que deveriam se envergonhar. Tem coisas que a gente se orgulha. Você nunca ouviu isso, mas existem pessoas que dizem: eu sou assim. Um dia você vai ver isso em filme, alguma coisa, na televisão, você nunca falou, mas existem pessoas que dizem: eu sou assim. E quando nós falamos isso, nós jogamos um balde de água fria no Espírito Santo, que veio não para pegar o que daria para aproveitar de você e, pega, ele não falou assim: pega o que sobrou, faz uma seleção do que sobrou, e aí você junta com os novos que eu tenho aqui. Não, ele não faz isso. Irmão, por isso que nós adoecemos, por isso que nós vivemos adoecidos, porque existem características em nós, existem pensamentos em nós, existe uma visão, existe toda a nossa vida, existem coisas que nós não queremos largar e não queremos mudar. Só que quando nós não queremos mudar, nós não iremos experimentar o poder da ressurreição, porque só pode ressuscitar aquilo que está morto. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: já não vivo mais eu. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, antigamente havia um Paulo. Antigamente havia um Paulo que nasceu, cresceu, que foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que viveu no judaísmo. Havia um Paulo que tinha suas decisões, que tinha suas escolhas, mas um dia esse Paulo morreu. Quando ele estava indo a caminho de Damasco, com uma carta de autorização para prender cristãos, ele teve um encontro com Jesus, e ele passou, olha que interessante, meu irmão, porque quando Paulo, ainda Saulo, que é só questão de semântica, de hebraico para grego, é igual, por exemplo, Alexandre em português e Alexander em inglês, é só isso. Mas quando a gente vê Paulo, quando ele passa por essa experiência com Jesus, Paulo fica 3 dias cego. Ele fica 3 dias cego, ele fica 3 dias em jejum. E aí Jesus manda um homem chamado Ananias para ir até ele. Meu irmão, olha o processo de Paulo, porque quantos dias Jesus ficou morto e ressuscitou? Quantos dias Jesus ficou morto e ressuscitou?
Olha que interessante, porque quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? Aí você não sabia, mas você já pegou aqui, já está vendo? Tem que estar esperto. 3 dias, irmão, porque 3 é um símbolo de morte e ressurreição. Quando Paulo tem esse encontro com Jesus, ele passa 3 dias cego. Ele passa 3 dias sozinho. Por quê? Porque ele estava passando por um processo de morte. E esse apóstolo Paulo começa agora um novo tempo, um tempo de santificação pelo Espírito Santo. E chega um tempo da vida dele que ele diz assim, ó: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual que é a maior dificuldade do cristão? Qual que é a frase mais difícil o cristão pode falar? Sede, pois, meus imitadores. Se a gente falar isso, a gente vai colocar uns asterísticos. Sede meus imitadores, asterísticos. Deixa eu colocar as áreas aqui, porque em tudo você não pode me imitar. Que se você me imitar nessa área, ninguém vai te suportar, porque já não me suporta. Minha cara feia, emburrada, mal-humorado. Então isso aqui você não imita, não. Imita a minha versão da igreja. Aquela lá, pode imitar tudo. Eu sou tão carinhoso com todo mundo, abraço crianças, dou tchau. Pai Senhor, irmão, mulher fala, calma. Falando, Pai Senhor, a gente se fala, tal. A frase mais difícil da gente falar é essa frase: sede, pois, meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Já não vivo mais eu. Meu irmão, essa é uma das frases um dos versículos mais fantásticos na Bíblia, porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, já não vivo mais eu, o velho já passou, aquilo que é velho já passou, agora quem vive aqui é Cristo vivendo através da minha vida. Agora, porque quem ressuscita, ressuscita com Cristo. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Enquanto a gente não colocar no nosso coração que não há nada de bom para aproveitar em nós. Irmão, deixa eu falar algo aqui para você. Não há nada que você trouxe do teu passado que dê para aproveitar. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Porque às vezes a gente traz algumas coisas do qual a gente se orgulha. Pastor, o que significa ressurreição? Significa as pessoas não nos conhecerem mais. O que significa a ressurreição? É exatamente isso. Aquela velha natureza, aquela velha pessoa, ela não existe mais. A Bíblia fala isso em 1 Samuel capítulo 10, quando o Saul, que é o rei que Deus escolhe, quando Saul, a Bíblia diz assim, ó, quando ele se encontrou com aqueles profetas, a Bíblia diz assim, ó, o Espírito Santo, vamos lá, só citar aqui, esse versículo a gente tem que ler, 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, nós vamos ler aqui, isso, verso 5, 1 Samuel 10, 5 diz assim: quando chegar a Gibeá, Elohim, está falando de Saul, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas, diga assim, um grupo de profetas, descendo do lugar de adoração, virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será transformado numa nova pessoa. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus nos ressuscita, e agora o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim, e por causa desta presença do Espírito Santo, Ele vai me transformando numa nova pessoa. É impossível mudarmos por nós mesmos. É impossível mudarmos por nós mesmos, não há nada de bom. Meu irmão, a gente está bom por um instante. Basta apertar o botão vermelho que não pode apertar. E aquele Satanás vem.
A gente está bem, está tudo legal e tal. Basta apertar naquela ferida. Porque existe uma diferença entre ferida e cicatriz. Ferida fala de algo que está aberto, de algo que está latente. Porque Jesus ressuscitou, amém? E Jesus carrega sobre ele o quê? Agora, depois de ressuscitado? As marcas, as cicatrizes. Do seu lado, nas suas mãos, nos seus pés. A diferença entre uma ferida e uma cicatriz. Jesus, antes de morrer, ele estava ferido. Ele estava agonizando, mas Jesus passa os 3 dias e pelo poder do Espírito Santo ele ressuscita. E agora ele chega para os seus discípulos. Tanto é que Tomé duvida, dizendo, será que é? Ele diz, toque nas minhas feridas. Pode tocar, pode colocar o dedo. Por quê? Porque agora é um corpo glorificado. O corpo de Jesus é um novo corpo. Pode tocar. Meu irmão, preste bem atenção. Às vezes a gente está bem, mas basta tocar nas nossas feridas abertas. E a casa cai. A gente está bem, mas basta tocar naquele assunto. E uma ira, um monstro. As pessoas de casa têm medo. Ela sai. Aquela boca que estava aqui, em nome de Jesus, olha, ressuscita essa boca, agora os palavrões vêm, a velocidade vem, a agressividade vem, as palavras que geram morte, elas vêm, porque tocou numa ferida que está aberta. Por isso que Jesus não quer, meu irmão, fazer um remendo. Ele quer que a gente ressuscite, porque quando existem cicatrizes, pode tocar. Quando existem cicatrizes, pode tocar. Existe uma marca, porque ele não trabalha com amnésia. Jesus não trabalha com amnésia. Não tem como você esquecer o teu passado, não tem como você esquecer as lutas, não tem como você esquecer as dificuldades, mas as marcas estão aqui, as cicatrizes estão aqui, para lembrar o que Ele fez na tua vida, para lembrar o que Ele fez na tua história, para lembrar que um dia Ele te alcançou na morte, Ele curou as tuas feridas, então pode tocar. Tem tantas pessoas que se converteram e que eu me lembro até hoje de um irmão em Junqueirópolis contando, falo isso porque o pastor Jeto contou publicamente. O irmão está lá em Epitácio e ele é vendedor e ele está conversando, eu sou crente, tal, e eu sou da igreja do pastor Jetro. Jetro, primeiro que é um nome diferente, né? Jetro. Mas Jetro, não, Jetro tal, que foi de Venceslau, que ele foi de Anaúrio. Aí o cara falou, rapaz, ele é o teu pastor? O Jetro pastor? Ah, eu não acredito. Não, eu vou ter que ver, porque o Jetro que eu conheci não tem nada a ver. O cara que eu conheci era o cara mais louco, mais doido, mais... Não pode ser. Meu irmão, as pessoas têm que ver. E elas têm que, se você teve um amigo lá atrás, há muitos anos atrás, e se falar que você se converter, e que eles vão ter que vir aqui para ver o que Jesus fez, porque isso é conversão, isso é você viver. Meu irmão, nós precisamos, se a gente não se desapegar do velho, a gente não morrer, diga assim, eu preciso morrer. Fala mais forte, diga, eu preciso morrer. Meu irmão, se a gente não morrer, a gente vai continuar debilitado. A gente vai continuar com as nossas feridas. Nós vamos continuar com os nossos traumas. E pessoas feridas ferem. Sabe por que eu falo de Paulo, meu irmão? Paulo para mim, tirando Jesus. Porque eu posso pegar aqui na Bíblia, eu posso pegar homens como Abraão. E homens assim que tiveram as escorregadas feias, Abraão, Moisés. Eu preguei de Moisés aqui, o Moisés ele sobe o monte, mas ele não consegue abraçar o filho, meu irmão.
Moisés é um cara cheio de feridas do passado. Por que isso acontece, pastor? Você pega Davi, meu irmão, foi um dos piores pais que existiram, o homem segundo o coração de Deus. Pastor, então por quê? Porque o Espírito Santo vem no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha numa forma de capacitação para executar determinada função. No Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus vem para habitar no homem. E quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar, ele vai fazendo um processo de regeneração, de uma nova vida, de uma nova pessoa, de viver um novo tempo. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Chacoalhe teu irmão ao lado e diga assim: Deus quer te ressuscitar. Chacoalhe e fala: Ele quer ressuscitar a tua vida. Para gente encerrar, preste bem atenção, meu irmão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, projeta para a gente Gálatas 2:20, que diz assim, esse texto é o texto que vocês conhecem. Olha o que Paulo está dizendo: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo está dizendo: eu fui crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando ele diz eu rogo, eu suplico, ele está dizendo: olha, que vocês se entreguem. É uma entrega voluntária, meu irmão. Morrer é uma entrega voluntária. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Eu, de forma voluntária, eu digo: eu preciso morrer. Já não vivo mais eu, portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Deixa eu falar um negócio para você. Por que Deus permite algumas situações na nossa vida? Você crê que Jesus tem um poder de toda a sua vida, que Ele tem um controle da sua vida? Você crê nisso? Amém? Então vou te fazer uma pergunta. Se Ele tem um controle, por que Ele permite algumas coisas? Não é porque Ele não sabe, Ele permite algumas coisas para mostrar que as feridas ainda estão abertas. Deus me deu essa mensagem aqui, meu irmão, se eu não me engano, segunda ou terça-feira. Por que muitas vezes você está assim, ó, e você está com o pé machucado aqui? Por que Deus permite alguém vir e... Por que Deus permite? Para mostrar que tem uma ferida que ainda não foi cicatrizada. Estou contando isso aqui para vocês, meus irmãos, porque a gente quer trabalhar com velho e o novo tudo junto. Algumas áreas a gente permite Deus trabalhar, outras a gente fala: você não encosta a mão aqui não. Eu tenho esse pitbull de estimação aqui. Esse aqui não, esse aqui é o que me ajuda nas horas difíceis. Esse aqui você não toca, tá? Nessa área você pode tocar. Ei, Jesus não trabalha assim. Ele só trabalha quando você se entrega por inteiro. Agora, último texto lá, João capítulo 11. João capítulo 11, porque Jesus vai, Ele ressuscita, o Lázaro vem para fora, Ele recebe o comando. Só que olha que interessante, então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Verso 43 e 44 de João 11. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarre as faixas e deixe-no ir. Diga assim comigo: desamarre as faixas e deixa-nos ir. Olha o que eu vou te dizer aqui, ó. Dentro do processo de transformação de Deus para a tua vida, Ele não vai fazer todo o milagre. Diga assim comigo: Ele não vai fazer todo o milagre. Como que o milagre será completo?
Jesus vai fazer 90%, mas ele não vai terminar. Porque, meu irmão, Jesus não podia fazer igual o Magneto, fazer só com o dedo assim, ó, e os panos desenrolando, porque Lázaro sai todo enfaixado. Lázaro sai assim, ó. Jesus não podia fazer igual esses filmes assim, ó, ou fazer assim, ó, e as faixas. Jesus fez o serviço incompleto. Jesus fez o serviço pela metade. Por quê? Porque o Lázaro agora não está morto, Lázaro está ressuscitado, mas está aqui, ó. Ele está com o rosto enfaixado, ele não consegue falar, ele não consegue respirar direito, ele não consegue sair do lugar. Ele está aqui. Como que Jesus faz o negócio incompleto? Como que Jesus faz o serviço pela metade? Você vai entender. Quando Lázaro sai, ele diz assim, ó, desamarre. Não é Jesus que desamarra, mas ele diz assim, ó, pessoas vão completar o resto que eu tenho que fazer na tua vida. Quantos estão entendendo? Ele fez 90%. Aí você fala, ele vai dizer, agora eu vou usar pessoas para completar o restante na tua vida. E aí eu entro dentro de um tema e eu fecho com isso. Isso se chama discipulado. Se você não tiver um discipulador na sua vida, uma discipuladora na sua vida, se você, meu irmão, ter discipulador, uma discipuladora é fácil? Não é. O mais fácil é você ter um discipulador. O que é difícil? Você permitir que ele seja usado para tirar as faixas. Porque se o Lázaro está com o rosto encoberto, ele não está vendo, não é verdade? Quem que vai tirar as faixas? As pessoas. Eu vou terminar aqui nessa noite dizendo uma das coisas mais tremendas para a tua vida. Se tem algo que vai mudar a tua vida de forma radical, é você ter um discipulador, uma discipuladora na tua vida. Alguém que nas horas mais difíceis, ou não seja nas horas mais difíceis, mas pessoa você vai dizer assim, ó, fulano, me ajuda a desatar aquilo que me prende. Eu não consigo correr. Minhas mãos estão presas, eu não consigo ver. Jesus nunca vai fazer um milagre completo na vida de ninguém. Ele vai terminar com pessoas. Aí deixa eu falar para você, pastor, quem que não gosta de ouvir verdade? Vai ser um ressuscitado enfaixado. Ele se converteu, ele ressuscitou, mas ele não consegue construir nada, porque as suas mãos estão atadas. Ele não consegue construir. Ele não consegue sair do lugar. Ele parece que ele anda, ele está no mesmo lugar, porque seus pés estão enfaixados. Ele está ali. E ele não consegue ver, porque os seus olhos estão fechados. Se você não permitir que alguém tire as faixas da tua vida, que alguém chegue para você e fale assim, ó, o Eduardo, ó, cara, deixa eu falar isso para você. Ô Alexandre, deixa eu compartilhar. Alexandre, deixa eu falar pra você, não é fácil não, meu irmão. Não é fácil. Sabe por quê? Porque não é fácil? Primeiro porque a gente acha que a gente não precisa. A gente acha que nós não precisamos. Mas eu quero dizer algo. Eu quero viver o novo de Deus. Eu não quero viver doente. Eu não quero viver uma velha vida. Eu quero experimentar o poder da ressurreição. Eu queria que vocês colocassem em pé no seu lugar.